Vasco, saudações vascaíno, Washington Cunha, aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações aí, tudo sobre o Gigante da Colina, trazendo aí um pós-jogo do Vasco e Lanús, aqui no canal Falando de Vasco. Galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificação em todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza, galera? Vamos discorrer aí, tá, nesse pós-jogo aí, a equipe do Vasco dentro de campo, São Januário, um dia após o aniversário aí do Caldeirão, 98 anos, e olha o presente que a equipe do Vasco dá para São Januário, beleza? Antes disso, galera, deixa aqui só agradecer, tá, ao canal do Vascaíno da Colina, tá? Canal do Vascaíno da Colina. Se você não é inscrito, se inscreva lá, do Pablo. Uma galera aí me chamou aí para participar de um pré-jogo do Vasco. Entramos numa live lá, batemos um papo lá, muito bom, a galera muito boa. Também tem um Vitor, tá ok? Faz parte também dessa família, né, do canal Vascaíno da Colina. Pablo e Vitor, sempre dá uma moral aí para esse canal aí, tá beleza? Um forte abraço aí para essa galera. A gente falou muito aí, um pré-jogo aí de todos os possíveis jogadores do Vasco, como se ia comportar dentro de campo. Infelizmente acabou que não conseguimos ter o resultado que a gente imaginou, né? Eu tinha dado aí que o Vasco ganharia esse jogo contra o Lanús por 3-0 lá no canal, e acabou que o Vasco, como sempre, né, ele não consegue atender as nossas expectativas. Falando aí desse jogo aí, logo de início, eu te pergunto, aqui do canal Falando de Vasco, a culpa é de quem? Quem você acha que foi o cara mais errado desse empate da Sul-Americana? Outra pergunta que eu te faço é: será que com aquilo que você viu hoje dentro de campo, de fato, o presidente Pedrinho está com a razão em dizer que o Vasco é o 8º melhor time dentro do Campeonato Brasileiro? Uma outra pergunta também: será que vale a pena abrir mão do Campeonato Brasileiro para estar dando moral para uma Sul-Americana? Já com esse futebol medíocre que a gente tem assistido, será que o Vasco dá continuidade a essa competição mesmo se vencesse? Algumas coisas que a gente vai debater aqui nesse pós-jogo, tá? Então vamos lá. Vasco no primeiro tempo aí a gente viu as suas ações jogando bem. No canal anterior, tá? De hoje mais cedo, vou deixar aqui, ó, para você aqui na descrição, o vídeo de mais cedo aí, foi a tardezinha que eu lancei ele. Se Vasco entrar contra o Lanús, como jogou contra o Flamengo, é sacolado. Eu falei 4-0, irmão, na live com os amigos, que eu tava falando lá de 3-0. Eu falei e apoiei mesmo a palavra: Vasco vai dar de 3-0, 4-0. Hoje o Vasco vai tirar a barriga da miséria. Pois é. E acabou que o Vasco no primeiro tempo foi efetivo. Eu anotei aqui, eu tô com uma cola aqui, 5 minutos. Vasco aí, ó, recebeu um chute do Lanús que bateu na travessão. O jogo começou muito confuso, dentro daquilo que a gente tinha tirado para vocês, a escalação, que era o Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Jair, tá? Aí na frente, Coutinho, Ryan, do outro lado, Nuno Moreira e o Verratti, o melhor cabeceador do mundo. O Verratti não é o melhor cabeceador do Brasil, não. Ele é considerado o melhor, os números não mentem, tá? O melhor cabeceador do mundo. E o Carille não parece que sabe desse fato. Só tem um modelo de jogo aonde as bolas não conseguem chegar até o Verratti, o melhor cabeceador do mundo, meu irmão. Do mundo. Tá aqui no Vasco da Gama. É inacreditável, mas é isso, tá? Apurar todos os jornais do mundo, meu irmão.
vai conferir. E aí, 8 minutos, cruzamento do Nuno, na mão do goleiro, juiz muito enrolado dentro de campo, muito confuso, acho que ele estava emocionado que estava no Brasil, enfim. 8 minutos Vasco, 11 minutos PH cruzando na área, 12 minutos Jair fazendo falta aí, 19 minutos Coutinho experimentando fora da área, 20 minutos, entendeu? Ryan, Piton cruzando na área, 22 minutos, cruzamento, Ryan, Verratti pro Nuno cabeceou errado, 26, boa jogada do PH, 27, cruzamento do Verratti, muito fraco, o chute pro gol, 28 minutos, Jair, entendeu? Brincou na área e perdeu um bolão, tá? Ele foi querer sair na base do toquinho dentro da área, pum, os caras quase aí fizeram um golzinho aí. Isso foi o ataque do Lanús, tá? Em cima do Jair com 28 minutos. Aí dando continuidade, 29 minutos, escanteio, PH jogando muito, tá? 32 minutos, Jair tomou um amarelo, parou a jogada, entendeu? Porque o João Vitor saiu com a bola errada, tá? Tô te falando no primeiro tempo, narrando aí os melhores momentos do Vasco no primeiro tempo, tá? 32 minutos, o Jair toma amarelo, 33 minutos, falta batido pelo Moreno, que era um dos melhores jogadores do Lanús, não deu em nada, jogou a bola lá em Caxambá, entendeu? 34 minutos, volta o Vasco aí, ó, PH, Ryan, Jair, boa jogada, 40 minutos, Verratti e Coutinho fazendo uma boa jogada, 41 minutos, Jair, PH, Nuno, errou o gol, 43 minutos, Ryan, PH, 43 minutos, Ryan e PH, tá entendendo? Isso é o primeiro tempo, 45 minutos, escanteio pro Lanús, quase gol dos caras, porque se enrolaram para tentar lá que a área do Vasco é um campo minado, parece que a galera sai pisando em ovos lá dentro, tá? E 47 minutos, no finzinho do jogo, chute do Nuno Moreira, que também errou. Então assim, você vê o primeiro tempo, 11, 12, 19, 20, 22, 27, 27, 28, 29, só Vasco e poucas ações do time Lanús. Eu tinha dito antes que eu já tinha visto o jogo do Lanús contra o Melgar. Cara, não era isso tudo, cara. Não foi isso tudo. Os caras não jogaram nada em cima do Melgar. O Melgar foi 1000 vezes melhor do que o Vasco dentro de campo na casa deles. Tá entendendo? E depois o Lanús foi lá e fez o jogo aí em cima dos caras lá, ganhando de virada, entendeu? Com um a menos ainda dentro de campo, tem isso. Aí chega aqui dentro de casa, em São Januário, Vasco com 67% de bola, posse de bola, Lanús 33%, o Vasco dentre isso tudo me faz dois chutes direto pro gol. Entende? O Vasco trabalhou muito, separei aqui alguns jogadores, eu não estou falando segundo tempo, deixa eu só enriquecer o primeiro tempo para os senhores e senhoritas, tá? Ó, Léo Jardim não foi muito acionado, mas fez uma boa partida, tá entendendo? Lucas Freitas fez uma boa partida, não foi tão acionado assim, mas fez uma partida com segurança. João Vitor fez o merdeleiro no primeiro tempo ali, que ele saiu errado, como sempre, dá bola no pé do cara, o atacante do Lanús aí, e o Jair teve que cavar uma falta para poder parar o chute errado do João Vitor, mas só foi isso, mas fez uma partida também mediana. O Hugo Moura foi um dos caras que mais jogou ali no Vasco, tá? Junto com o Jair. Escuta o que eu tô falando. Jair jogou bola pra caramba, guarda isso na tua cabeça. Hugo Moura e Jair jogaram bola pra caramba. O PH foi o absurdo. Continua sendo o melhor lateral direito do campeonato, tá entendendo? Em todo o território solo brasileiro, que mais rouba bola. E o cara hoje estava impossível, meu. Ele estava deitando os cabelos, junto com o Ryan, que fez uma baita de uma partida no primeiro tempo também. E fizeram ali boa jogada. PH, Jair e Ryan. Como esses caras jogaram hoje bonito.
Do outro lado, não posso falar tanto assim. O Nuno caçou muito jogo, mas era visível que estava cansado. Nuno fez uma boa partida? Fez, mas errou muito. O jogo ficou muito pesado aí. Ele está numa batida desde agosto do ano passado, ele não parou ainda, tá? Ele está em Portugal, na Casa Pia, tá? Ele já saiu de lá no meio do campeonato, sendo aí o cara, o melhor jogador do Portugal, chega no Vasco, já chega botando chuteiro e jogando. Uma hora o cara dá piti, e ele já começou. Isso ficou visível contra o Flamengo, e isso ficou visível hoje também. Mas mesmo assim o cara deu o melhor dele de si. Toda hora correndo na frente, bola ficando para trás, dando toque errado, errando posse de bola, chutando mal pro gol, mas o cara estava ali conseguindo tentar construir a construção de jogada. E eu canso de falar, o Nuno Moreira é o cara que oportuniza o Felipe Coutinho, que está conseguindo voltar a pegar essa bola e construir jogada, que Coutinho apareceu muito pouco hoje, mas fez um jogo mediano no primeiro tempo, então ele consegue botar os três para jogar. Aliás, o problema dentre esses três do lado esquerdo é que o Piton ficou muito para trás. Ele não estava mais lançando a dianteira, entendeu? Como de costume, para usar essa bola na área, porque o melhor cabeceador do mundo estava na área esperando essas bolas do Piton. E essas bolas não chegavam. E a gente sabe que pro lado direito, o Piton, o Raí, entendeu? O Ryan com a perna direita é bizonho, a perna boa dele é a esquerda, tá? Então, assim, para cruzar é uma íngua, mas os caras fazer o que eles fizeram foi absurdo. Então, o primeiro tempo do Vasco, a gente parou e pensou, Vasco jogou bem pra caramba de novo. E a expectativa foi, segundo tempo, Vasco vai amassar, vai fazer um gol, os caras vão sentir, Vasco vai começar a encaixar para um gol atrás do outro. Vai nessa. Segundo tempo, senhores e senhorias, segundo tempo, tá? 90 minutos, tá? 90 minutos de jogo. Primeiro tempo, 45 minutos, mais 5 de acréscimo. Foi 5 de acréscimo? Não, perdão, foi 3 de acréscimo. Então foi 48 minutos de primeiro tempo, só Vasco. Tá aqui, ó. Mostro para os senhores. Só Vasco nisso aqui, ó. Só Vasco, só Vasco, só Vasco, só Vasco. Só Vasco. A folha toda, primeiro tempo. Só Vasco. Mostrar aos senhores aqui. Segundo tempo. E muita coisa eu não relatei aqui, porque a maioria das coisas que está aqui anotada é, ó, bola na área, 61 minutos, lençol lindo do PH. Olha que eu estou anotando. Lençol lindo, escanteio, entendeu? 61, bola na área do Vasco, 62, lençol do PH, 63, escanteio para o Vasco, 64, só dando o Vasco, 67, escanteio, Coutinho, Adson, Jair, Paulinho. Então, assim, 67 minutos, entrou Adson no lugar do Coutinho, Jair sai e entra o Paulinho. Detalhe. Aí chute do Paulinho, cara, que gol o Paulinho perdeu. Faltou mira, era para ter feito o gol, tá? Mas quando saiu o Coutinho, eu já falei isso aqui no canal, eu vou falar de novo. Quando o Coutinho cansa, o time também cansa, o time também para. Eu já falei isso, e isso ficou muito visível. Ele pediu substituição, Adson entra no lugar dele. Pô, agora vai dar um gás novo. Adson entra muito abaixo de costume. Muito abaixo. Ainda trouxe perigo ainda pro Vasco. O Jair, tá? O Jair, aquele que a gente fala que ele erra pra caramba, hoje ele fez até um jogo muito bom, tá? Causando quase apavoro nos vascaínos dentro da área, querendo dar ovinho, cara. Dentro da área, querendo dar ovinho. Mas, enfim, conseguiu salvar, o Lucas Freitas conseguiu salvar a pele dele. E saiu o Jair e entra o Paulinho. Só com essas duas substituições, o time do Vasco começou a cair. Com 67 minutos do segundo tempo, o Vasco já começa a cair. Porque saiu o cara que estava construindo pelo lado esquerdo
E saiu o cara que estava construindo muito bem para o lado direito. E aí, o que me acontece? O Fábio Carille me pega o Ryan e me lança para o lado esquerdo, como ele tem feito agora de costume, tá? E depois ele me saca o Nuno Moreira, porque o Nuno Moreira não estava aguentando. Depois ele coloca o Jair e a decadência foi acontecendo. Aí Matheus Carvalho. Por isso que eu te fiz a pergunta no início do vídeo. A culpa é de quem? Do Carille? A culpa é quem? Do presidente Pedrinho? A culpa é dos jogadores? A culpa é de quem? O Vasco estava com a faca e o queijo na mão dentro de São Januário com 19 mil e alguns quebrados de torcedores. Tinha 300 no Lanús, 300 torcedores no Lanús. E os caras saíram felizes da vida. Saíram felizes da vida de dentro de São Januário, muito feliz, com 1 ponto, tá? Tá na liderança, 5 pontos. O que mantém eles na liderança são o saldo de 3 gols. O Vasco, segundo lugar, com 5 pontos também, com 1 gol, saldo de 1 gol, tá? Melgar acabou de ganhar por 1-0 do Puerto Cabello. O jogo ainda tá rolando enquanto eu gravo, tá? E agora o Melgar tá com 4 pontos. Então, Lanús 5, Vasco 5, Melgar 4 e Puerto Cabello 1. Aí o próximo jogo, senhores, da Sul-Americana, né? Tá aqui, ó. Tô vendo a galera falando aí, Libertadores da Sul-Americana. Puerto Cabello, lanterna. Mas Vasco vai ter que ir lá. Vasco vai ter que ir lá. Jogar lá. Lá em Valência. Se Vasco não conseguir um resultado aqui contra o Lanús, como é que vai conseguir um resultado positivo lá? Que o próximo jogo o Lanús vai pegar o Melgar. E aí fica muito difícil a gente tentar culpar alguém. Manda o cara ir embora. Tava vendo a coletiva dele aqui. Amanhã eu vou trazer um outro vídeo para discorrer a coletiva dele. Entendeu? Com o melhor centroavante. Melhor não, o melhor cabeceador do mundo. E o cara... Ele trabalhou o primeiro tempo belamente com o time, mas o time cansou. Aí ele fala que ele afobou o time. O time foi afobado, que queria fazer gol, sabe? Ficou batendo ali, ó, dando blitz, o time cansou. Aí vão fazer as substituições, virou uma pelada, meu irmão. Adson errando passe, Paulinho errando passe por demais, passe de 2 metros e jogando atrás. Entendeu? Atrás nas costas do cara, Matheus Carvalho, entendeu? Errando muito. Segundo tempo foi uma baita de uma pelada. E a gente aqui, a qualquer momento sai um gol, e não saía nada. O que aconteceu? Os caras começaram a retrancar o time, o cara tira. O técnico que estava com a cabeça lá já pedido lá do Lanús, entendeu? E a torcida, o que ele fez? Ele me tira o centroavante e bota um zagueiro. Retrocou mais o time e o Fábio Carille tá vendo o jogo assim, ó, braço cruzado, olhando com uma cara de paisagem. Ele, em vez de movimentar o time dele, ele só foi pensar em botar o Zuccarello com 90... Eu anotei aqui, eu tava até falando na live do Thiago Fonte. Ele foi me colocar o Zuccarello com 92 minutos do segundo tempo. O Zuccarello, sangue novo, moleque novo. Tá entendendo? Ele me escolhe colocar Alex Teixeira. É muito complicado, irmão. Hugo Moura, no segundo tempo, cismou de querer ir para frente. Cismou de ir para frente. Os caras retrancando e jogando no contra-ataque. Então é difícil eu chegar para você aqui agora e falar assim, pô, dá uma opinião aí, manda esse cara embora ou não? O Corinthians está doidinho para poder contratar o Carille. Tá doidinho. E a multa rescisória do Carille é só 500 mil. O Corinthians vai lá, paga 500 mil. O Vasco da Gama, o Pedrinho não vai se oposicionar ao contrário disso. Vai esperar o momento oportuno. Porque uma coisa eu falo para vocês. Se tivesse perdido para o Flamengo no sábado e hoje com esse resultado,
cara, ele estava fora. Então eles vão esperar, eu já falei isso para vocês, desde lá contra o jogo contra o Sport Recife, desde lá de trás. Estou falando, se tiver que corrigir a cagada que fizeram, manda ele embora agora, chega um técnico novo e começa a melhorar. Se vocês acham que o problema é o técnico, desculpa, então manda ele agora. Porque o Corinthians quer contratar ele. O Neto já falou, a gente quer. O presidente lá do Corinthians falou que quer. O Ramon Dias já foi mandado embora, tá entendendo? E vai pegar o Fábio Carilli e vai acabar levando para lá. Então ele tá falando de correção, mas não usa os moleques de base. Tá cheio de cabeça de bagre dentro do Vasco. E infelizmente, cara, é isso. Você olha pro banco, o cara não tem com quem mexer. Coloca o que ele tem, o inibido do Vasco desce. Como a gente viu no segundo tempo, uma baita de uma pelada, só faltou chuva e lama, meu irmão, que ia ficar perfeito essa pelada do Vasco. Primeiro tempo foi ótimo, só faltou o gol, meu irmão. Primeiro tempo, Vasco construiu tudo, só faltou chutar pro gol. Só faltou o Vasco caprichar em chutar pro gol. O resto foi perfeito. Agora, no segundo tempo, meu amigo, até os 67 minutos, quando ele começa a mudar as peças, repara, todo jogo do Vasco, Coutinho saiu, repara, quando o Nuno saiu, repara, o Jair que estava jogando, o Jair fez um partidaço, meu irmão. Eu junto com o PH, para mim, foi os melhores. PH, para mim, foi o melhor jogador em campo hoje. Foi o PH hoje, o melhor jogador, entendeu? O Ryan jogou muito bem no primeiro tempo, o segundo tempo foi um erro, tá entendendo? E o Jair, primeiro tempo, esses três aí foram os melhores. Porém, ele precisa trocar. E quando ele troca, acontece. E ainda bem que ele não botou o Benjamin Garré, que eu fico até confuso. Ele não bota o Teixeira, ele bota o Benjamin Garré. Quem ele bota? Pô, não sabe. Tá entendendo? Aí o técnico fala que não precisa de contratações novas. Outra coisa, tá cheio de moleque aí do Vasco emprestado aí, ganhando monetagem aí fora, para poder chegar um pouco mais encorpado pro Vasco. Pega aí, cadê o Figueiredo, cara? O moleque tem o maior baita de um chutão do lado de fora da área. Moleque bom, entendeu? Tem tanto moleque aí, o JP tá fazendo um gol aí, a roda aí fora aí. Tem um moleque lá na Amazônia, lá traz tudo, rapaz. Porque, ó, para vocês terem ideia, o profissional não consegue fazer que a sub-20, que saiu dando aí, ó, uma porrada atrás da outra. Aí deu de 5-0 no Flamengo, deu de 6-1, só porradão. Os moleques do sub-20 estão jogando melhor do que o time titular do Vasco, os profissionais. A sub-17 hoje deu de 4-2 no Flamengo na Copa do Brasil, no jogo de vinda. Agora vai o jogo de volta lá e os moleques já estão aí sacudindo. Mas o Vasco não consegue fazer isso com o time fraco. O time Lanús é fraco. Se mostrou fraco, entendeu? Mesmo abaixando suas linhas, botando 2 marcadores em cima do Verratti, o Verratti consegue se desdobrar e sair dos caras. Mas não chegou uma bola na cabeça do Verratti. Decente, que ele possa chegar em casa e falar para responder. Pô, deu uma cabeçada, não acertei o gol. A mulher dele vai olhar para a cara dele. Por que isso? É impossível isso acontecer. Não, ele não teve uma bola, não teve, ele teve um chute feio, magrelo, uma jogada construída ali com PH, Ryan, a bola veio na área para ele, chutou, mas ele já estava com o corpo deslocando, caindo pro chão. Não tem como, galera, não tem como. O cara correndo para lá e para cá igual doido. Tu olhava o Verratti esperando bola na área, a bola não chegava. Ele tinha que vir aqui, na zaga dele, tirar a bola. O cara até bater lateral e estava batendo. Então o outro também tem que tirar o chapéu. Agora, particularmente, infelizmente, eu tenho que voltar com o meu discurso aqui. Fábio Carilli, na coletiva do Flamengo, né, Vasco e Flamengo, ele deu uma resposta pra gente que a gente tava assim, porra, o cara tá de sacanagem com a nossa cara jogar da forma que ele tá jogando. Ele chegou lá e falou, ó, eu aceitei vir por baixo dessa forma, não tem como contratar, tudo que tem aqui é com isso que a gente vai jogar. Eles falaram para mim se eu aceitava, eu peguei e aceitei.
Pô, valeu. Eu até falei no canal, pô, valeu. É isso. Fechou. Vai ter que jogar com esses cabeças embaixo. Mas jogar da forma que ele tem jogado, entendeu? Não tem condições de continuar. E agora, a pergunta é, quem poderia vir? Diniz? Quem poderia vir? Um monte de técnico aí, ó. Tudo fora. Cachê que fez mó mal de vir pro Vasco já foi mandado embora. Entendeu? Eu gosto do Ramon Dias. Eu acredito muito no Ramon Dias. Será que poderia vir? E aí, como é que vai ser? Vai colocar quem se sair o Fábio Carilli? Porque o Fábio Carilli, com certeza, ele vai cair. Porque ele não vai dar conta da Sul-Americana, não vai dar conta. E mesmo que o Vasco chegue lá, tá entendendo? Contra o Puerto Cabello e desce o cacete lá no Puerto Cabello e ganha de goleada, não vai conseguir passar em primeiro lugar. Porque o Lanús tá com saldo do gol positivo e ele agora vai pegar o Melgar. Com certeza o Lanús vai passar em primeiro lugar. O time do Vasco está longe de ser o melhor time do Campeonato Brasileiro. O oitavo melhor time. Está longe. O time, a escalação dos jogadores, o técnico, tá? O banco de reserva do Vasco, que é medíocre, e o presidente. Eu vou isentar dois personagens que eu bato bastante, que é o Felipe e é o Santana. Para acontecer o que está acontecendo no Vasco, não depende desses dois personagens, não. Eles têm a parcela de culpa deles. Porque tem que ter o aval e a caneta do presidente para as coisas acontecerem. Láudio Augusto, 500 pau, tá lá, ó. O cara não consegue correr com a bola. Entendeu? Me contratou um cara lesionado, Benjamin Garré, que eu acredito até que ele pode performar no Vasco. Mas agora não. A gente precisa de jogador bom agora. Será que o Pedrinho vai conseguir corrigir? São 2 temporadas e ele não conseguiu corrigir até agora. Será que agora, nessa janela, com essa parada aí que vai ter agora, entendeu? Dos jogos aí da Copa aí, será que vai conseguir corrigir? Vai ficar complicado, galera. Trouxe aqui um pós-jogo aqui, não como de costume, eu sempre estou aqui gritando, sempre estou aqui puto, bolado, mas infelizmente, primeiro tempo nos enganou bastante, segundo tempo já desenhou o que a gente ia passar e ia ver, e galera, é isso aí. Agora vamos esperar agora o Vasco treinar a semana toda, quarta, quinta, sexta, sábado provavelmente o time vai estar viajando, tá? Uberlândia, Cruzeiro no domingo, beleza? Curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Fica ligado aí, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Fui.